Olá, sejam bem-vindos. Essa é a penúltima aula do mini curso gratuito de produção literária online. Hoje nós teremos uma aula sobre enraizamento, um conteúdo muito avançado e muito importante para a produção literária, uma ferramenta que faz muita diferença na hora da escrita, que normalmente é trabalhada durante vários e vários módulos ao longo dos cursos avançados de produção literária e que você poderá ter uma noção básica de algumas características dessa ferramenta. Vamos iniciar essa aula com a definição de enraizamento. Eu peço que você acompanhe os slides, uma vez que o conteúdo ele não é difícil, porém ele é um tanto complexo. Vejamos a definição de enraizamento. É uma narrativa de cunho vertical que foca em determinado objeto ou fenômeno e que fornece características estruturalistas ao discurso. Ao nós utilizarmos o enraizamento, nós vamos focar em um determinado objeto ou fenômeno e nós vamos adentrar as caracterizações desse objeto, as propriedades desse fenômeno, nós vamos espalhar o discurso, nós vamos espalhar a narrativa para diversos lados, para diversas direções, porém sem nunca perder a ligação original com o objeto foco desse enraizamento. Basicamente, ao enraizarmos, nós vamos estar detalhando os objetos ou fenômenos. Esse é um dos maiores efeitos que há dentro do texto. Nós teremos também uma noção de profundidade para a narrativa. Nós conseguiremos descrever vivências íntimas e subjetivas dos personagens e, sobretudo, o enraizamento ele gera correlação, ou seja, gera conexão, encadeamento e correspondência dos caracteres que constituem determinado objeto ou fenômeno, ou mesmo dos conceitos a eles atribuídos por personagens. Pode parecer um pouco complexo, porém vocês vão entender facilmente o que é um enraizamento à medida que nós passarmos pelos exemplos. Veremos agora 3 exemplos de enraizamento sobre o texto. O primeiro exemplo de enraizamento, ele visa detalhar um determinado objeto, ele visa fornecer profundidade narrativa e ele visa gerar correlação dos caracteres que constituem esse objeto. Esse objeto, no caso, é uma estante de livros, que agora aparece na tela para vocês. Então, nós vamos produzir um texto com base nessa estante, realizando um enraizamento sobre essa estante. E nós veremos o que significa dar uma noção estruturalista aos caracteres que constituem esta estante, dentro, claro, da representação de mundo de um personagem ou da nossa representação de mundo como escritores. Vejamos o exemplo do texto de enraizamento. Aquela era uma pequena estante de livros. Ou seja, eu já estou designando o que era e estou dando um caractere de tamanho. É uma pequena estante de livros. Encontrava-se embutida na parede de forma lateral à porta de acesso do corredor. Apresentava uma borda levemente ornada em detalhes de gesso e localizava-se entre 2 colunas meramente decorativas. Suportava livros antigos. Eram, na verdade, pequenas e pesadas coleções nunca utilizadas. Vejam que nós estamos falando de um único objeto que é a estante. Nós estamos detalhando essa estante. Nós estamos conversando vários caracteres que constituem essa estante, formando aqui uma estrutura final que constitui-se na representação que eu quero passar. Vejamos agora um outro enraizamento. Nesse enraizamento eu vou manter o enraizamento anterior, no qual eu escolhi um objeto, que é a estante, e basicamente detalhei ele e conversei os seus caracteres. Eu vou manter isso
e eu vou aplicar mais um tipo de enraizamento. Esse enraizamento que eu aplicarei agora, ele visa conversar os caracteres que compõem essa estante junto com os caracteres de outros objetos, fenômenos, lugares que se encontrem fora do espaço e tempo da narrativa, ou seja, objetos, lugares, fenômenos longínquos. E nesse caso eu escolhi 2 objetos, ou no caso 2 lugares. Um deles são as antigas bibliotecas europeias e o outro são a casa dos bisavós. Vejamos como aplicar um enraizamento que conversa então caracteres daquela estante com estes 2 elementos. Havia ali uma pequena estante de livros. Encontrava-se embutida na parede do lado da porta de acesso ao corredor, da mesma forma que nas antigas bibliotecas europeias. Apresentava uma borda leve ornada em detalhes de gesso e localizava-se entre 2 colunas meramente decorativas, exatamente como devia ser na casa dos meus bisavós. Suportava livros antigos vindos diretamente da Alemanha no final do século XVIII. Eram pequenas e pesadas coleções nunca utilizadas. Vejam, eu nesse texto mantenho o enraizamento de caracterização da minha estante e eu converso os caracteres dessa estante com 2 lugares longínquos, a casa dos bisavós e as antigas bibliotecas europeias. Quando eu faço isso, eu estou conversando esse objeto com caracteres, com informações que estão fora do espaço e tempo da minha narrativa. Isso fornece uma riqueza de detalhes muito grande, porque permite a conversação e o deslocamento do personagem deste contexto para outros contextos, e conversa este contexto com outros contextos, com outros espaços, com outros tempos, com outros lugares, enriquecendo o objeto, foco do enraizamento, no caso a estante. Então essa estante já não é mais apenas uma estante. Vejam a quantidade de detalhes e conteúdos a ela atribuídos. Vamos agora a um terceiro exemplo de enraizamento. Esse terceiro exemplo de enraizamento, ele vai se dar no texto anterior, ou seja, eu vou manter os outros 2 enraizamentos e eu vou aplicar ainda mais um enraizamento. E esse enraizamento que eu vou aplicar agora, o terceiro, ele tem como objetivo conversar os caracteres dessa estante com conceitos que foram a ela atribuídos pelo personagem ou os fenômenos desencadeados pela relação entre essa estante e o personagem, ou seja, sujeito e objeto. Vejamos como isso se dá. Havia ali uma pequena estante de livros, da qual eu muito gostava. Encontrava-se embutida na parede ao lado da porta de acesso do corredor, da mesma forma que nas antigas bibliotecas europeias. Servia para me lembrar da importância da história e da educação. Apresentava uma borda levemente ornada em detalhes de gesso e localizava-se entre 2 colunas meramente decorativas, exatamente como deveria ser na casa dos meus avós. Isto por si só já me fazia suspirar ao observá-la. Suportava livros antigos vindos diretamente da Alemanha ao final do século XVIII. Eram pequenas e pesadas coleções nunca utilizadas, porém de grande valor histórico para minha família. Para mim, representava um pequeno recanto onde a alma podia descansar e onde as ideias sussurravam em minha mente. Observem como agora eu já não tenho mais apenas uma estante. Eu tenho uma estante que conversa com as bibliotecas antigas da Europeia, que conversa com as casas do bisavô desse personagem, e agora eu tenho o próprio personagem. Ou seja, eu tenho uma estrutura de caracteres subjetivos, de caracteres do objeto enraizado e de caracteres de lugares fora do espaço e tempo da minha narrativa. Esse é o efeito que os enraizamentos propiciam ao texto. Saber usar esse tipo de ferramenta é algo que enriquece muito a minha narrativa, que me dá realismo, que me dá densidade ao texto. Vejamos então o texto inicial. O primeiro texto, com o primeiro enraizamento, me dizia
que aquela era uma pequena estante de livros que encontrava-se embutida na parede de forma lateral à porta de acesso do corredor. Apresentava uma borda levemente ornada em detalhes de gesso e localizava-se entre duas colunas meramente decorativas. Suportava livros antigos, eram na verdade pequenas e pesadas coleções nunca utilizadas. Vejam a grande diferença. Isso é apenas uma exemplificação de 3 formas de se fazer os enraizamentos. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um conteúdo muito avançado e muito pouco ensinado nos cursos de produção literária. Eu te vejo na próxima aula e até lá.